Você sabe como escolher o corte ideal baseado não só no seu tipo de cabelo, porque a gente consegue a maior parte dos cortes na maioria dos tipos de cabelo, mas também na necessidade, no seu dia a dia, na manutenção e também na finalização desse corte de cabelo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar e hoje nós vamos falar de corte de cabelo. Depois que eu abri um salão, eu comecei a ter muito mais vivências sobre corte de cabelo, né? E passei a entender também aquilo que vocês buscam para o cabelo de vocês no dia a dia. Sem dúvida, o corte de cabelo que mais sai no salão é o corte em camadas, né? E acredito que porque seja o corte também mais fácil da gente manter. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a escolha do corte de cabelo e como vocês precisam pensar nessa escolha. Até porque eu vejo muita gente pedindo para eu escolher qual é o melhor corte para o cabelo, para a pessoa cortar. E não escolho cortes de cabelo para as minhas clientes, tá, gente? Corte de cabelo é algo completamente particular e individual que você precisa decidir e não a sua cabeleireira. A sua cabeleireira vai te dar algumas dicas. Olha, esse corte vai funcionar melhor assim, vai funcionar melhor assado, talvez pro seu tipo de cabelo não vai ficar do jeito que você tá pensando, mas a decisão final ela é sempre sua. Então já vá para o salão com referências do corte que você quer, com as referências de preferência do profissional que você tá cortando o cabelo, né, de cortes anteriores dele, e em cabelos que sejam minimamente parecidos com o seu cabelo, tá? Isso é muito interessante também, porque você já vai ter uma noção de como aquele corte pode ficar no seu tipo de curvatura, no seu tipo de cabelo. Mas além disso, outros pontos são interessantes de vocês levantarem na hora de vocês escolherem um corte de cabelo. Começando aqui pelo corte em camadas, que é o corte mais comum da gente ver no salão, independente do tamanho. O meu corte, por exemplo, é um corte em camadas. Você pode ter um corte em camadas mais curto que o meu, você pode ter um corte em camadas médio, longo, você pode ter um corte em camadas longas, em camadas mais altas, ou seja, dá para cortar o cabelo em camadas de várias formas e o resultado final do corte em camadas normalmente tem um efeito mais distribuído do volume, então vocês vão ver esse desenho um pouco mais arredondado em quem corta o cabelo em camadas. E por que o corte em camadas é tão desejado, é tão aclamado? Por que todo mundo gosta de corte em camadas? Porque além da distribuição do volume ser mais homogênea dentro desse corte, ele também é um corte de fácil manutenção. Ou seja, até para quem tá querendo deixar o cabelo crescer, por exemplo, é um corte que eu super recomendo, porque você não vai precisar ficar fazendo a manutenção dele toda hora, tirando pontinha, refazendo o assimétrico, etc, etc, etc. Então o corte em camadas ele exige uma manutenção menor, desde que, obviamente, você tenha um bom cuidado com as suas pontas, porque se você não cuida das suas pontas, logo elas vão ficar super ralas e danificadas e você vai sentir a necessidade de cortar independente do corte que você for fazer no seu cabelo, tá? E o corte em camadas, como eu disse, tem esse benefício de ser um corte de fácil manutenção em casa. As finalizações são fáceis, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de detalhe no seu cabelo quando você faz um corte em camadas, né? Não tô aqui nem pontuando a questão da franja, caso você queira fazer uma franja. A franja ela vai te dar um pouco mais de atenção na hora de você fazer a finalização, para você finalizar ela certinha no lugar, e ela também vai te exigir mais manutenção, porque o cabelo cresce, a franja vai crescer e você automaticamente vai precisar cortar para ela não te incomodar, não atrapalhar os seus olhos, a não ser que você queira de fato deixar ela crescer, então você vai precisar de uns truquezinhos aí no seu dia a dia para ela não te incomodar. Então, passando do corte em camadas, que agora vocês já sabem como que é a manutenção, como que é o dia a dia dele, é um dia a dia que eu consideraria no nível fácil, ele não é um corte difícil de você manter. A gente vai para um corte bico, né? Os shorts de bico, que é o short bob, o long bob, o Chanel de bico, enfim, que vai mudando só o comprimento do cabelo, né? O long é um pouquinho maior,
o Chanel um pouquinho menor, o short é bem curtinho. Mas enfim, no geral são cortes com bico no cabelo, né? Que trazem esse formato mais angulado pra frente, ou seja, o cabelo aqui atrás ele é mais curto e na frente ele é mais comprido, ele traz o bico, ele é projetado, ok? O corte de bico, ele já exige um pouco mais de manutenção do que o corte em camadas. Por quê? O cabelo novamente vai crescendo, o bico vai ficando muitas vezes desproporcional, às vezes o bico cresce mais do que o restante do cabelo, ou ao contrário, e você perde o bico e fica tudo reto. Então você vai precisar ter um controle maior das manutenções de corte para você conseguir que o seu corte fique bonito por mais tempo. Além disso, em casa, na hora de finalizar, você também precisa ter um pouco mais de atenção nessa finalização, para que o bico não encolha muito e você consiga manter a angulação do seu corte. Porque dependendo da finalização que você faça, né? No salão a gente faz uma finalização e em casa vocês fazem outro tipo de finalização. Dependendo da finalização que você faz em casa, se você faz uma finalização com muito mais definição do que a que a gente faz no salão, o seu bico do cabelo pode encolher demais. Você vai ter um resultado que você não vai gostar tanto. Então é importante dar aquela soltadinha no bico do cabelo para ele aparecer no seu corte. Tá bom? Então é um truque que você vai precisar ter atenção aí na sua finalização para você manter sempre a angulação do corte bem bonita. Se isso aconteceu com você, não significa que o seu corte está errado, só significa que agora você tem que ajustar a sua finalização para o corte que você precisa fazer, para o corte que você fez, aliás, tá? Então eu colocaria aí o nível de dificuldade dos cortes angulares um pouquinho maior do que dos cortes em camadas. Não chega a ser um nível médio de dificuldade, mas exige aí um pouco mais de atenção no seu corte. E aí, saindo dos cortes angulares, a gente vai para os cortes assimétricos. E esses já tem um nível de atenção que, na minha opinião, é muito maior e você precisa de um pouco mais de paciência. Os cortes assimétricos são os cortes que eu mais vejo arrependimento no salão, tá? Tanto os assimétricos quanto os de bico. São os que eu mais vejo arrependimento de pessoas que não se adaptaram à diferença de tamanho e aos bicos que os assimétricos também trazem. Porque o assimétrico normalmente deixa uma ponta maior em algum dos lados, independente do tipo de comprimento que você escolha para o teu assimétrico. Então o assimétrico é um corte que perde bem rápido, né? Ele vai ficando um pouquinho desengonçado e aí você vai precisar fazer uma manutenção maior do corte, caso você queira manter esse corte bonito por mais tempo. Provavelmente a cada 2 meses você precise ir lá fazer uma manutenção nesse corte para o cabelo continuar bonito. A finalização também precisa de mais atenção para que o corte, o lado que esteja maior, sempre pareça maior do que o corte que está menor. E você não perca o design do corte por conta de uma finalização muito grudada ou muito definida que você fez no teu cabelo, tá? Então o assimétrico é um corte que precisa ser bem ousado para fazer e ter muita paciência, porque ele realmente exige um pouco mais de você, tá? Principalmente os assimétricos que são mais curtinhos. Então eles vão exigir mais também manutenção do teu cabelo. E saindo agora dos assimétricos, a gente vai para os cortes bem curtinhos. Os cortes Tapered e Pixie principalmente, que são os cortes que a gente abaixa bastante o cabelo. A gente muitas vezes tem uma nuca completamente de fora, completamente livre. No caso do Tapered, a gente tem uma parte do cabelo raspada, né? Então são cortes de cabelo que, na minha opinião, a finalização ela não é nenhum problema, você vai se adaptar mais fácil também à finalização, não tem muita questão com relação a ela. Mas é o tipo de corte de cabelo que exige muita manutenção no salão. Para você manter o corte legal por bastante tempo, provavelmente você vai ter que cortar o seu cabelo todo mês, porque o cabelo cresce e você perde rapidamente, principalmente as partes que são raspadas. E aqui eu já faço um adendo também para quem
corta undercut ou side cut. Se você faz o under ou side cut, você também vai precisar de uma manutenção constante no cabeleireiro. Muitas pessoas sentem a necessidade de ir a cada 15 dias cortar o cabelo, porque perde muito rápido o corte que é raspado. Então é algo que você precisa medir também no seu dia a dia, na sua rotina, se você vai ter tempo de manter e tudo mais, para saber se vai funcionar, se vai casar com o dia a dia de cuidados que você tem no seu cabelo. Outro ponto também que eu gosto sempre de ressaltar para quem quer fazer side cut, para quem quer fazer undercut. Se depois você quiser deixar crescer, o que provavelmente acontece com 90% das pessoas que fazem esse tipo de corte, é um pouco dolorido, principalmente se você tem o cabelo médio ou longo. O crescimento é um pouco ingrato. Eu tenho uma amiga que fez a Fanny Ramos, inclusive passou vários anos fazendo tudo, né? Ela cortou tanto o side quanto o under, ela fez tudo e o cabelo dela era longo. E quando cresceu, o cabelo cresce aqui por baixo, ó. E ele vem e não tem muito o que você fazer a não ser deixar o seu cabelo solto, né? Você precisa repartir de uma forma que tampe, caso isso te incomode, e cabelo solto. Quando você prende o cabelo, dá pra ver os tufinhos de cabelo crescendo e muita gente se incomoda e não gosta e acaba ficando com a autoestima mais baixa e tudo mais por conta desse design do corte que não fica tão legal. Então sempre também recomendo que você pense muito bem antes de fazer. Tá, mesmo você tá desencorajando a gente a fazer um corte diferente no cabelo? Não, eu não tô desencorajando vocês. O que eu quero que vocês entendam é que às vezes no calor do momento a gente toma atitudes que depois a gente acaba se arrependendo e cabelo não tem como voltar atrás. Então, o que eu quero que vocês entendam é o que cada tipo de corte vai exigir de você e se você realmente está pronto, preparado para encarar essa manutenção e essas mudanças que vão acontecer relacionadas ao cabelo. Isso porque muitas pessoas que chegam até nós chegam com uma rotina super corrida, às vezes tem trabalho, filho, trabalho em casa, um monte de coisa, não tem tempo de ir para o salão para remarcar, para refazer o corte, para fazer a manutenção do corte e acaba se sentindo chateada, mal, frustrada, com a autoestima baixa porque o cabelo não tá mais tão legal quanto a pessoa gostaria. Então, se o seu dia a dia é desse tipo, pensa direitinho, talvez seja mais interessante para você adotar um corte que seja de fácil manutenção, para você não se arrepender depois de fazer esse tipo de corte de cabelo. Bom, esses são alguns dos cortes mais pedidos nos salões, né, de cabeleireiro, pelo menos lá no salão, são alguns dos mais pedidos. E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir qual corte de cabelo vocês vão fazer a partir de agora. Lembrando que agora eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Mairê Estúdio. O link para agendamento tá aqui embaixo. Provavelmente quando vocês clicarem vai ter horário, mas se não tiver horário para agendar, fica de olho, porque sempre que ocorre desistência, a gente libera tanto nos stories aqui quanto no da rede social vizinha. E os agendamentos, as aberturas de agenda normalmente acontecem na metade de cada mês para o mês seguinte. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!